Nunca sou eu que tinha que perguntar. Ele quer saber das crianças. Não, mas O quê? Do batismo das crianças? Não, ele falou, tipo, o bebê quando a gente vai gostar, a gente tem um corpo transformado. Sim. Mas, tipo, isso daí envolve a mente também, porque, tipo, como o bebê não Envolve tem... o quê? A mente. Porque, Com certeza. Mas então o bebê, ele vai chegar no céu, ele vai ter, tipo, a mesma Alguns mentalidade acreditam que sim. Alguns acreditam que sim. Mas deixa eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Vocês acreditam que Deus é justo? Sim ou não? Sim. Vocês acreditam que Deus é inteligente? Sim ou não? Muitas coisas que a Bíblia não se cala, Deus vai saber como fazer, que nós não vamos entender como vai ser feito. A Bíblia diz que o nosso corpo será transformado. Será transformado. E nós teremos, Filipenses diz, nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Alguns, como os adventistas, dizem que quando você vai como criança, você vai fazer o quê? Você vai comendo lá da árvore da vida, vai comendo da árvore da vida, vai comendo da árvore da vida e vai se desenvolvendo a maturidade, vai crescendo. Outros já acreditam não dessa forma, acredita que nós teremos um corpo transformado e como Adão já foi feito adulto, de repente essa pessoa possa ter uma mente, a mente vai ser totalmente diferente, que a gente não entende, não tem como a gente ter essa mente aqui com a mente do céu, lá no céu. Gente, a gente está falando de um lugar aqui na terra, e lá no céu é transcendental, é bem superior, as coisas são bem superiores. Deus tem que descer ao nosso nível para falar com a gente. Por exemplo, nós temos algumas linguagens da Bíblia que são chamadas de antropomórficas ou antroporpatismo. Antropomórficas, por exemplo, quando atribui-se sentimento a Deus, diz assim, Deus se arrependeu. Deus está descendo no nível do ser humano e está dizendo, eu me arrependi, como nós compreendemos muitas das vezes, arrependi, mas é outra categoria para Deus. Deus fala com a gente para a gente entender, mas o sentimento de Deus dessa questão de arrependimento é outra qualidade que não tem nada a ver com a gente. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Deus está assentado sobre o globo da terra e a terra é o estrado dos seus pés. Gente, isso aí é um antroporpatismo. O que é isso? É uma figura que representa Deus, para a gente entender mais ou menos a grandeza. Mas Deus, primeiro, é Espírito. É Espírito. E, enfim, Deus não tem asa. Deus não tem braço. Deus não tem olho. Você está entendendo? Ah, Ricardo, como vai ser? Vai para o céu. Agora, Jesus tem um corpo glorificado. Jesus subiu com um corpo glorificado. Jesus subiu com um corpo glorificado. Jesus está no seu corpo glorificado. Nós teremos um corpo também transformado, glorificado. Seria também inovação, por exemplo, que fala ruas de ouro. Não necessariamente de ouro. Não necessariamente. Isso aí é apenas uma linguagem. Jesus vai vir montado sobre um cavalo branco. Apocalipse capítulo 21. Montado num cavalo branco. As suas roupas. Gente, para, isso aí é apenas uma alegoria. Não, isso aí é entender. Jesus foi uma espada afiada, saindo da sua boca, saindo da sua boca. Agora vamos lá, só a questão do batismo, para vocês entenderem um pouco. Como saber diferenciar, como que eles vão assim, diferenciar o que vai ser metafórico ou não? Como assim você fala? Quem sabe? Nas passagens, então por exemplo, a gente tem isso. E isso se chama a gente, por isso que eu digo para vocês, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, com todo carinho e respeito para vocês. Pedro, quantos anos você tem? 14. Olha só, nós temos uma cultura, 14 anos, e eu não estou desmerecendo ninguém aqui, inclusive eu entro na dança também, tá certo? Mas vamos lá, Pedro. O problema é que nós não temos uma cultura de leitura, de estudo bíblico. Por exemplo, Pedro, você sabia que um judeu com 13 anos de idade ele é considerado maior na cultura judaica? Com 13 anos de idade, um judeu vai passar por um processo chamado de bar mitzvah. O pai dele pega ele numa reunião judaica, vai colocar o kippah, vai colocar o chale de oração nele e vai fazer com que ele passe por um processo dentro da comunidade que ele vai ser considerado responsável pelos seus atos. Sabe o que ele vai fazer? O Pedro, agora, ele já tem que ter conhecido todo o Antigo Testamento.
que saber isso estudado. Não só ter conhecido o Antigo Testamento, ele tem que conhecer as tradições dos anciões. As tradições, porque não é só a Bíblia. Os judeus têm muita tradição, tá certo? Nos rabinos. E aí, ele já conhece tudo. Ou seja, um judeu de 13 anos, ortodoxo, praticante, dá um banho na gente. Problema? Quantas vezes você já leu a Bíblia estudando? Aí a Bárbara diz, como eu diferenciar isso? Tem um processo chamado de hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica é a arte de você interpretar. Ou seja, existe a hermenêutica tradicional, que é uma hermenêutica que os advogados precisam usar para que eles possam saber interpretar as leis. Tem muitas leis, sim ou não? Você tem que saber interpretar as leis, a Bíblia. Você tem que saber interpretá-las. Saber o que é uma metáfora, saber o que é uma parábola, saber o que é uma fábula, saber o que é uma alegoria, saber o que é uma metonímia. Não sei se está de fatos. Ou seja, até o português, a gente tem que conhecer o português um pouquinho para a gente saber fazer o quê? Uma interpretação de texto. O problema é que a gente não quer estudar. Esse é o problema. E aí? Aonde nós vamos chegar? Uma geração que o povo está dizendo analfabeta de Bíblia. Quando chegar na faculdade, sabe o que vai acontecer? O professor ateu vai encher a cabeça de conhecimento e vai, muitos sabem o que fazem, sai fora da igreja. Sai fora da igreja. Vai embora da igreja, porque não tem firmeza no Evangelho, em Cristo, tem firmeza em alguns dogmas da igreja. Você entendeu? Agora, a criança, Caio, toda criança, ela nasce no pecado. Toda criança. Porque quando Adão e Eva pecou, todos nós herdamos o pecado de Adão e Eva. Todos nós herdamos. No ventre, Davi disse que ele é pecador desde o ventre. Em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, toda criança não é inocentinha. Aí tem uma linha teológica, Caio, eu vou assustar você, tem uma linha teológica que diz o seguinte: se essa criança nascer, tem 10 meses, e ela não é eleita, ela vai para o inferno se ela morrer. Como assim, não é eleita? Não é eleita para salvação. Porque tem uma linha teológica que diz que existem alguns que são eleitos para salvação e outros foram eleitos para condenação. Não adianta você aceitar Jesus, você não tem como aceitar Jesus. Ou seja, se você for ser salvo, você vai ser salvo em algum momento da sua vida porque você é eleito. Em algum momento da sua vida você vai ser eleito. Mas isso daí é certo. Você vai para o inferno por quê? Você vai para o inferno porque você não é eleito para ir para o céu. A culpa não é minha, se eu não sou eleito. A culpa é de quem? Não sei, de ninguém. De Deus. É de Deus. De quem não é Fala assim, a culpa é de Deus, fala, a culpa é de Deus. A culpa é das Ele está com medo de falar. A culpa é de Deus, Então, sim, aí é o seguinte, por quê? Para essa categoria de pessoas que são gente boa, são Tem que ser para todo mundo, tipo, eu Pra mesmo todo mundo. mesmo, pra todo mundo, então. para todos. Então, Eu vou facilitar para você. Agora nós temos uma linha que nós seguimos, que ele veio para todos, diga todos. Mas nem todos vão recebê-lo, porque dele deu o poder da gente ter o livre. Então eu escolho e não, ou não, eu escolho ou não escolho, você está entendendo? Então eu escolho, mas ele sabe pela presciência quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Deus sabe, sim ou não? Sabe. E pela presciência de Deus, de saber que se você vai ser salvo ou não, você vai perseverar seguindo a Jesus, confiando em Jesus, ele te elegeu na presciência dele. mas tipo, ele deu livre-arbítrio, tá? Sim. Aí, ó, aí assim, Ele te deu livre-arbítrio. Não, Escuta só, ele te deu livre-arbítrio, vem aqui, ele te deu livre-arbítrio. Mas Deus sabe de todas as coisas, sim ou não? Ele sabe antecipado se você vai até o fim ou não. sabe? Então, ele sabendo que você vai até o fim, ele sabendo, não você, que você vai até o fim, ele te elegeu, segundo a sua presciência, que a Bíblia fala sobre a eleição, segundo a presciência de Deus. Dentro da presciência de Deus, sabendo que o Caio vai até o fim, ele já elegeu o Caio. Então, posso, mesmo sendo um pecador, se Jesus voltar agora e ele tiver a presciência que eu vou me converter. Não, dentro da presciência de Deus, não é que ele disse assim, o Caio vai se converter. Ele sabe que você vai
aceitar. Olha só, ele sabe que você vai aceitá-lo porque ele é poderoso e conhece tudo de antemão, sim ou não? Ele sabe que você vai aceitar. Você, de livre e espontânea vontade, Caio, vai aceitar Jesus. Vai aceitar o sacrifício de Cristo. Sabendo que você vai aceitar o sacrifício de Cristo, tá certo? Por isso que de repente você é um eleito. Mas Isso aí, fala de eleição. ó, não, calma, ó. Mas aí, tipo, ó, não, pensa comigo, ó. Então isso daí vale mesmo um cara que não é crente, o cara que tá bebendo falar, mas em algum momento da vida dele ele ia aceitar Jesus. Porque ele sabe, então se ele volta antes desse momento, mesmo esse cara que tá em pecado vai pro céu, isso vale pro bebê, isso também vale pra quem não se Sim, dentro da linha teológica, dentro da linha teológica calvinista é isso aí. Em algum momento ele vai aceitar. Não é a nossa linha. Não é a nossa linha. Agora, você falou que isso é injusto, não falou? Você falou que isso é injusto, não é injusto? Tá. Nós não somos calvinistas. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Deus Todo-Poderoso. Deus é Todo-Poderoso? Sim ou não? Pode fazer todas as coisas? Sim ou não? Pode ou não pode? Tá. Eu estou vendo meu filho pequenininho. Meu filho pequenininho vindo e tem um buraco aqui, não tem? Ele vai cair no buraco. E eu posso tirar ele do buraco. E eu não tirar? Ele cai. A culpa vai ser de quem? Então, Deus te deu o livre-arbítrio. Sabe que com o seu livre-arbítrio você vai se afundar no buraco. E ele, sendo poderoso, não te tira, não é injustiça também? É, mas se eu nem tive a oportunidade de andar, que nem um bebê, de cair no buraco, então... Não, eu tô falando, não é que eu não... Agora, o que vocês devem entender? Que salvação é graça de... Salvação é graça de... Deus. Nós não merecemos salvação. Nós não merecemos salvação. Caio, Léo, vocês não merecem nada. Sabe o que vocês merecem? Sabe o que vocês merecem? A condenação do inferno. Sabe o que vocês merecem? Ser jogado no inferno. Não é só vocês não, eu também. Agora, o que Jesus veio fazer? Jesus veio resgatar-nos da maldição da lei e do pecado. Quando eu acredito no sacrifício de Cristo, como aquele cego diz, eu sei que o Senhor é o Messias. Quando eu acredito no sacrifício de Cristo, eu automaticamente, é óbvio que entra o processo de regeneração, justificação, mas não vem ao caso, automaticamente eu vou para o céu não pelos meus méritos, mas pelo sacrifício de Cristo. Então não existe nada aqui na terra que eu possa fazer para ser salvo. Nada. A não ser reconhecer que Cristo é gracioso para com a minha vida. Que Cristo morreu no meu lugar. Que Ele é aquele animal que substituía os pecados do povo de Israel. É eu acreditar em Jesus. E aí, de forma graciosa, eu me dar a Ele. E eu me dando a Jesus, eu vou cada vez mais ser bondoso e gracioso. Mas não é fácil. Aí vem fruto do Espírito, que combate com a nossa carne que é pecaminosa. Caio, se eu soltar você vai fazer os desejos do seu coração. E muitas das vezes o desejo do coração, sabe o que é? Prostituição. Ou vocês não vê uma menina, hormônios, já dizia um pastor, não se converte. Vocês vê uma menininha e se ficar perto de uma mulher, um homem e uma mulher, vai dar choque. Sim ou não? Sim ou não, gente? Não sabe por quê? Lógico que vocês sabem. Lógico que vocês sabem. Hormônio, isso é natural. Deus criou o ser humano. Você está entendendo? Se não tiver acontecendo isso com você, Michel. É Michel? É Breno. Se não tiver acontecendo isso com você, sabe o que é? Você tem alguma coisa errada. Você está igual Alexandre o Grande. Você está entendendo? Então isso é natural. Você é descendente dele, então. Olha só, mas olha, para a gente fechar aqui que já está tarde. Olha só, então essa questão, não queira ficar sabendo agora sobre calvinismo, arminianismo, sobre essa Mas o questão. Calvin está errado, então. Calvin. Sim. Tá certo? Muitas coisas ele está errado. Muitas Isso coisas. também, né? Sim. Tá certo? Existem muitas questões a serem analisadas.